Domingo passado nós falamos sobre graça, hoje eu gostaria de falar sobre paz. E o texto que continua no livro de Efésios tem a ver com isso, mas eu queria começar de uma outra forma hoje. Por incrível que pareça, no mundo em que a gente vive, com toda a tecnologia, todo o desenvolvimento, todo o progresso, tanta riqueza, tantas oportunidades, tantos recursos, tanta mobilidade, tanto conhecimento, tanta tecnologia, nós ainda vivemos num mundo cheio de barreiras, cheio de muros, cheio de separação. O candidato mais adiantado nas prévias eleitorais do Partido Republicano já anunciou que vai construir um muro entre os Estados Unidos e o México. Fiquei sabendo também que não faz muito tempo uma celeuma se criou lá na Barra da Tijuca, quando dois shoppings que eram vizinhos, um deles resolveu construir um muro separando os dois shoppings, que eram interligados. E o povo que mora aqui na região, para chegar, às vezes, onde pega a condução, era mais fácil atravessar, e tem que fazer uma volta imensa. Veja que essa escada não leva a nada, né? Agora a escada leva para o muro. É assim que ficou. É incrível a gente pensar que esse é o nosso mundo. Mas talvez o muro mais famoso dos últimos tempos é o Muro de Berlim. No dia 13 de agosto de 61, a Alemanha, chamada na época Alemanha Oriental, DDR, República Democrática, preocupada, e no auge da Guerra Fria, preocupada com o êxodo de tantos alemães orientais cruzando a fronteira para o Ocidente, via Berlim, porque Berlim era um enclave, num certo sentido, é uma cidade que ficava incrustada no território da Alemanha Oriental, pós-guerra, e era a maneira como eles conseguiam fugir para o Ocidente, passando para o lado ocidental, e dali, então, eles tinham acesso para o resto do mundo. E isso foi um choque, porque esse muro foi construído da noite para o dia. Famílias inteiras foram divididas. E o mapa de Berlim, literalmente, ficou como essa fotografia aí, dividido em dois. E o acesso a Berlim ficou extremamente controlado, Berlim Ocidental, porque não tinha jeito de chegar lá, a não ser passando por controle, e de avião, naturalmente, também de carro, mas com as fronteiras muito controladas. Esse muro causou tristeza, separação. Famílias se separaram, e aqui essas fotos mostram pessoas subindo num poste, acenando um lenço branco para os outros que estão lá do lado oriental. Ou esses rapazes aqui embaixo conversando, do lado ocidental, conversando com as moças lá em cima do muro, do lado oriental. Isso eu vi no começo, porque depois a coisa ficou pior. Esse muro foi acompanhado de um espaço de terra chamado Terra de Ninguém. Essas fotos seguintes aí, duas delas, você percebe aí o espaço, né, protegido, ficou muito mais longe para você poder ver e chegar para o outro lado. Naturalmente, várias pessoas morreram tentando atravessar, especialmente no começo. Mas no dia 9 de novembro de 1989, algo aconteceu que já estava cozinhando há algum tempo, e o muro foi derrubado. O povo se envolveu de um lado e de outro nessa conquista de liberdade e da reunificação de Berlim, a princípio. Eu estava na Europa, nessa época, morando num país vizinho, e a gente acompanhou, quase que com incredulidade, o que estava acontecendo. Foi, assim, um sentimento de alegria e de êxtase. Eu creio que a Europa como um todo, e o mundo, por extensão, também viveu com aquela situação. E poder ver aquele muro, aqui é a Potsdamer Platz, é uma praça famosa em Berlim, quando o muro foi derrubado ali, essa multidão de um lado e de outro
se encontrando, parentes, amigos, desconhecidos, para celebrar o fato de que agora eles não tinham mais entre eles um muro, uma parede separando o mesmo povo, o povo alemão. Com isso em mente, nós vamos ler Efésios 2, capítulos 11, versículos 11 até 22. E eu convido você a abrir a sua Bíblia ou o seu smartphone para ler a Bíblia, claro, ou o seu iPad. Vamos ler aí Efésios 2, 11 a 22. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. E que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que eram antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Que texto, que palavra. E minha oração é que Deus ilumine a nossa mente para poder perceber aquilo que está aqui, para mim, para você e para nós. A palavra que, esse texto, como os primeiros 10 versículos do capítulo 10, do 2, pode ser dividido em 3 partes. Antes, agora e como é que isso aconteceu. No primeiro trecho, domingo passado, nós vimos que a graça de Deus nos alcançou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Agora, os versículos 11 a 22, em vez de mortos, ele usa uma outra expressão, a expressão alienados ou longe, estrangeiros, separados. É outra ideia, mortos e agora alienados. No primeiro texto, de 1 a 10, que vimos domingo passado, quando estávamos mortos, ele nos deu vida. Ele nos, pela sua graça e misericórdia, nos fez morrer em Cristo, ressuscitar com Cristo para uma nova vida. Aqui nesse texto ele usa a expressão, nós que estávamos longe ou alienados, fomos aproximados, próximos, juntos. E como é que isso aconteceu? Mediante Cristo, seu sangue, a cruz, a sua obra redentora. Então, vamos primeiro considerar a fotografia que descreve como é que significa, o que significa, especialmente naquela época, mas no sentido até bíblico, para nós hoje teológicos, estar longe. Veja o que ele diz, versículo 12. Vocês naquela época estavam sem Cristo, separados, há uma lista,
separados da comunidade de Israel, estrangeiros contra as alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Parece uma lista simples, mas ela não é. E aqui a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e entender qual é o contexto do que Paulo está falando. Talvez a gente pudesse entender melhor com alguns exemplos concretos daquela época. Vamos pensar então nos samaritanos. Os samaritanos eram um povo que vivia no tempo de Jesus ali no meio entre a Galileia e a Judéia. Eles eram um povo desprezado, eram uma população desprezada pelos judeus, por uma simples razão. Eles etnicamente não eram puros, religiosamente não eram puros. Eles tinham desenvolvido um culto paralelo, um templo alternativo no Monte Gerizim. E tudo aconteceu quando, finalmente, depois do cativeiro, alguns judeus começaram a voltar, primeiro para construir o muro, o templo, depois construir o muro, com Esdras, com Neemias, e os samaritanos quiseram, aqueles que habitavam a região ainda, durante o período do cativeiro, eles quiseram participar da construção, tanto do templo quanto do muro. Acontece que eles não eram mais como eles eram quando o cativeiro aconteceu. Quando uma parte grande dos judeus, os que não morreram, foram levados para a Babilônia ou para a Síria, dependendo do cativeiro. No caso aí, a Síria. E a política dos dominadores da época era justamente quebrar a resistência nacional e étnica e cultural de um povo. Eles faziam isso colocando outros povos para misturar com aqueles da terra. Isso até hoje acontece. A União Soviética usou esse método. Eu encontrei coreanos no Uzbequistão. Eu encontrei alemães no Cazaquistão. É assim que funciona. Você anda pela Europa e você vê uma mistura de etnias que não estão no seu lugar ou de origem. E uma boa parte da razão disso é que quando houve ocupação e as guerras, o vencedor normalmente deslocava pessoas para se misturarem com o povo que tinha ficado na terra, para enfraquecê-los, né, do ponto de vista do seu sentimento nacional e cultural. E assim era. Então os samaritanos eram uma raça misturada. Era um povo que não era assim genuinamente hebreu ou judeu. E quando Esdras e Neemias voltaram do cativeiro, aqueles grupos, para a reconstrução, eles não permitiram que os que estavam lá, os samaritanos, fizessem parte daquela obra. Aliás, disseram, vocês não têm parte conosco. Eles foram rejeitados. Desde então, surgiu então essa inimizade, esse desconforto, e mais do que isso, uma inimizade. Era perigoso para alguém da Galileia atravessar Samaria vindo para a Judéia. Há relatos de pessoas que eram mortas na viagem. Acontecia de vez em quando. Havia essa animosidade. Os samaritanos eram pessoas rejeitadas e separadas das alianças que Deus tinha dado para Israel através de Abraão. Eles não eram considerados povo de Deus. Os gentios eram ainda piores. As nações, os judeus consideravam os povos, as outras raças, como cachorros. Era essa expressão que era usada. No templo de Herodes, em Jerusalém, na época de Jesus, havia o templo, o espaço onde os homens podiam entrar, o pátio das mulheres, e lá embaixo, muitos degraus abaixo, num pátio externo, com um muro separando, era o chamado pátio dos gentios. Então isso é muito perto da experiência de Paulo e da cultura da época. Quando ele fala sobre separados da comunidade de Israel, é algo que é profundo e é latente, não é algo superficial. Era um sentimento de rejeição tremendo e de desprezo. E ele usa essa simbologia para explicar do fato de que os povos não judeus estavam separados, eles estavam sem Cristo, sem as promessas da aliança,
que tinham sido dados através de Moisés, porque desconheciam. Eles não tinham as Escrituras. Eles não tinham esperança, não faltava deuses. Ídolos eles tinham, aos milhares, mas eles não tinham o verdadeiro Deus, e eles não tinham nenhuma revelação direta desse Deus acerca de quem era Deus, o teu Deus verdadeiro, e as promessas da vinda do Messias. Estavam completamente alienados. É isso que significa estar longe, sem Deus no mundo. Não é o fato de não ter uma religião, porque muita gente crê, entre aspas, em Deus, mas crê num Deus que não é o Deus verdadeiro. E nesse sentido, nós também vivemos num mundo onde a maioria das pessoas estão longe. Longe. E é triste pensar que não somente porque eles não têm conhecimento do Evangelho, mas muitos estão longe porque ninguém até hoje foi até eles falar do amor de Deus. Há hoje milhares de povos, alguns pequenos, em pequenos números, outros em números muito grandes, onde não existe nenhum missionário, não existe uma igreja formada, não existe testemunho de Jesus Cristo. Nenhum. Nada. Foi Paulo mesmo que, escrevendo aos cristãos de Roma, disse: como é que eles vão crer se não há quem pregue? Como? Como eles vão crer se não ouvirem a mensagem? Eu tenho orado, e não é a minha oração que vai fazer isso, mas a graça de Deus e a misericórdia de Deus, eu tenho pedido a Deus que levante dessa igreja homens e mulheres e casais, quem sabe. Quem sabe você está aqui e Deus ainda vai dizer para você: eu te quero para ir para um lugar onde o Evangelho ainda não chegou. Mas você que vai ouvir a voz e você que vai dizer sim. Mas essa tem sido a minha oração já há alguns anos, desde que nós começamos essa igreja. E eu sei que Deus chama, porque Deus ama o mundo, e Deus não quer que ninguém pereça. E o Evangelho precisa ser pregado a todas as nações, diz a Bíblia. E então virá o fim. Fica a palavra. Mas, como no primeiro texto que nós estudamos domingo passado, também no versículo 13 tem o famoso mas. Mas Deus, aqui ele diz, versículo 13, mas agora, sempre tem um mas, porque Deus não tem prazer em ver o mundo como está e ficar esfregando a mão assim, não vejo a hora dessa cambada ir para o inferno. Não é Deus. Deus não é assim. Pelo contrário. O coração de Deus dói com o estado da humanidade. E é exatamente por isso que Ele mandou Jesus, mas agora em Cristo Jesus. Vocês, versículo 13, que antes estavam longe, foram aproximados. Custou caro. Essa aproximação custou o sangue de Cristo, custou a cruz, versículo 16. Não foi barato. Nós falamos sobre isso domingo passado. Custou a vida do Filho de Deus, e Deus não e próprio Jesus Cristo, diz lá em Filipenses capítulo 12, ele não julgou como algo de que ele não pudesse abrir mão ele ser Deus. Pelo contrário, ele se esvaziou e desceu à terra, assumindo a forma de servo, de homem, e sendo obediente até a morte e morte de cruz. O próprio Jesus abriu mão da glória celestial. E Deus também abriu mão do seu Filho. Grande amor. É isso que significa quando essa expressão sangue de Cristo, a cruz de Cristo, não é um símbolo do cristianismo, é a vida do Filho de Deus. É o coração do Pai, querendo trazer para junto de si, aproximar de volta para si aqueles que estavam longe. E nós somos aproximados pelo sangue de Cristo, pela cruz. Algumas expressões que mostram o que nós temos nessa nova condição estão lá no versículos 18 a 22.
Veja o que está escrito: pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai. Direto. Eu e você podemos orar, não precisamos ficar repetindo orações escritas, decoradas, sem sentido. Nós podemos, Senhor, falar Pai. E aquilo que está no nosso coração, podemos dizer com liberdade. Nós não cultuamos e não nos aproximamos de Deus, um Deus que precisa de intermediários. Nosso mediador é Jesus e Ele já abriu a porta. Ele escancarou o acesso. Quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que o véu do santuário, aquela cortina grossa que separava o santo dos santos, lá no interior do templo de Jerusalém, foi rasgado de cima a baixo. E Deus fez questão que isso acontecesse, para que de uma maneira visível, não somente simbólica, mas concreta e real, fosse demonstrado que não havia mais separação. Nós tínhamos agora acesso a Ele como nosso Pai, por meio do sacrifício do seu Filho. Temos acesso, livre, por um só Espírito. É o mesmo Espírito que foi dado a todos nós. Nós vamos falar sobre essa unidade. Nós não somos mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos. Não existe mais samaritano, judeu, gentio ou judeu. Somos concidadãos em Cristo. A porta aberta é para todos, independente de raça, de etnia, de pedigree, de classe social, é de todos e para todos. Membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. As promessas do Antigo Testamento também são nossas, num sentido muito real. Aquilo que Deus falou no Antigo Testamento para o seu povo escolhido, os descendentes de Abraão, nós herdamos essas promessas hoje, porque são promessas espirituais. As promessas de Deus a Abraão não são apenas promessas físicas, concretas e terrenas, são promessas espirituais. Porque nós sabemos que a terra passa, tudo vai ser destruído, tudo vai ser transformado, nós estamos num processo de transformação. Nada do que é, será. E se cantamos isso, é verdade. Nada do que foi, será, e nada do que é, será. Tudo será transformado, por causa e por meio de Cristo. Portanto, nós também estamos sendo edificados, construídos, crescendo sobre um fundamento do passado que vai lá para os profetas do Antigo Testamento e passa pelos apóstolos do Novo Testamento, os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus, aqueles primeiros mestres da igreja, logo depois da ressurreição e da ascensão de Cristo. Mas a pedra angular é Jesus. Mas o que eu percebo é que nós somos excelentes construtores de muros. Nós somos rápidos para fazer separação. Nós temos assim uma velocidade incrível para dizer quem está dentro e quem está fora. Às vezes eu converso com alguém que conta assim, mas eram meus amigos, não falam mais comigo. É triste isso. Triste. Triste, muito triste. Muros de tradição, muros por causa da pele, muro por causa da etnia, muro por causa da língua, muro por causa do dinheiro, por causa da rua, do lugar, do bairro onde eu moro, muro por causa do diploma, do grau de diploma que eu tenho ou não tenho. Nós vivemos num mundo que discrimina, que faz acepção. Mas é exatamente isso que Paulo está dizendo, que em Cristo isso precisa acabar. Aliás, a ideia aqui é que, versículo 15, o objetivo dele era criar em si mesmos dos dois um novo homem. E, na realidade, a gente pode falar de uma nova sociedade, de uma nova humanidade.
Porque o corpo de Cristo não é uma pessoa, são muitos. Nós estamos falando de uma humanidade. Nós estamos falando de uma sociedade que Ele está criando. A tal chamada nova ordem mundial está em curso. Só que ela não vai ser estabelecida como se fala. Não é baseado nas leis, não é baseado nas alianças entre países, entre interesses financeiros. Não. Políticos, não. A nova ordem mundial, ela vai ser estabelecida e ela já está sendo preparada em Cristo. E ela vai atingir o universo. Tudo vai ser transformado. Tudo. Deus está formando uma nova sociedade, uma nova humanidade. A igreja de Jesus Cristo é essa nova sociedade. E ela se espalha por todos os países, por todas as raças, por todas as línguas, por todos os recantos da geografia mundial. Essa é a nova sociedade em formação. Vocês que talvez já tiveram a oportunidade de viajar, mesmo fora da sua cidade, ou em outro lugar do país, ou fora do país, às vezes num lugar onde você não fala a língua, você vai para um culto, entra numa igreja, vai para uma reunião, e você se sente em casa com outros irmãos em Cristo. Às vezes você não entende o que está sendo pregado, você fica uma palavra aqui, outra palavra lá, mas há algo ali que você sabe que é seu, é a sua família. É o seu povo. E se você precisar de alguma coisa, de oração, de apoio, de ajuda, você vai encontrar. Porque é a sua família, é a nossa família. A nova sociedade está sendo edificada agora mesmo, no mundo inteiro, em Cristo. Não há lugar para barreiras em Cristo. Mas como é que ele faz isso? 3 coisas. Ele destrói a barreira, o muro de inimizade que existia. Não existe mais. Isso acabamos de falar. Em segundo lugar, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Os judeus conseguiram a façanha de aumentar o número de regras assim aos milhares. E o peso de conseguir cumprir todas as regras da religião era enorme. E qualquer não-judeu, se quisesse fazer parte de Israel, religiosamente falando, tinha que, se fosse homem, que se circuncidar. Não importa a idade. Isso já não é fácil. E em segundo lugar, tinha que se submeter a todos esses regulamentos e seguir aqueles regulamentos todos, as festas, os dias, as peregrinações, os sacrifícios. Era uma carga terrível, mas não tinha outro jeito. Se você quisesse fazer parte do povo de Deus, você tem que passar por esse processo. Mas em Cristo, tudo isso é abolido. Você entra na família de Deus sem precisar de nada. Você é aceito em Cristo. Cristo fez tudo, Ele é tudo. E dos dois, em terceiro lugar, Ele cria em si mesmo uma nova humanidade, um novo homem. Vamos pular de ontem para hoje? Pode passar. Ontem, para você poder olhar do outro lado de Berlim, você tinha que subir no muro. Hoje, se você vai lá na Cisjordânia, a mesma coisa acontece. Há muros reais e concretos hoje. E um desses muros é um muro que está entre Israel e a Cisjordânia. Em inglês, West Bank. Eu e você não temos ideia do que é morar num enclave que você não tem direito a sair nem entrar, a não ser que você tenha permissão. Se você trabalha fora, em Israel, ou em Jerusalém, ou algum lugar fora da Cisjordânia, você precisa de um passe. Você não tem direito de sair. Para entrar, você precisa de autorização. Turistas entram e saem.
Mas quem mora lá dentro, os campos de refugiado, esses estão praticamente enclausurados. Eu e você não temos ideia do que significa você estar numa cidade como Alepo, por exemplo, e de repente aquilo que você como criança brincava na rua livre e solto, de repente é um monte de ruínas. Esse artista grafiteiro britânico chamado Banksy, ninguém sabe bem se é homem, se é mulher, se são vários ou é um, é meio misterioso, mas ele é um grafiteiro famoso. E ele fez uma viagem para a Palestina. E essa viagem gerou alguns grafites, entre eles esse. Curiosidade, notícia. Mas nós não estamos lá, nos sentindo separados, aos milhões vivendo em tendas, em barracas, situação deplorável de higiene, de educação, de saúde e de alimentação. Qual é o propósito dessa nova humanidade? A Bíblia diz aí, continuando e terminando esse texto, que é para nós nos tornarmos um santuário santo no Senhor. É para nos tornarmos morada de Deus pelo seu Espírito. Queridos, a paz não é um fim. A unidade, a reconciliação não é o objetivo. Uma nova sociedade que vive em harmonia, sem violência, sem corrupção, sem crime, não é o alvo. Deus nos criou para sermos adoradores. O objetivo de Deus com essa nova humanidade que Ele está criando e formando na pessoa de Jesus Cristo é que Ele habite, literalmente, pessoalmente, espiritualmente, que Ele habite essa humanidade, que Ele habite cada um de nós e todos nós que estamos nele. Quando Jesus fala que nós somos sal, devemos salgar e iluminar, somos o sal e a luz, é exatamente isso que ele quer dizer. Não é algo próprio. É Cristo vivendo em nós, individualmente e coletivamente, de tal maneira que a nossa presença nesse mundo doido, caótico, ilumine, tempere, transforme, modifique, traga esperança e traga Deus. As pessoas descubram que há um caminho, que nem tudo está perdido. Esse é o propósito da igreja. Esse é o propósito da nova sociedade. É levar Deus aonde ela vai, onde ela está, onde ela vive. Porque Deus habita nela. Ela é um templo de Deus. Voltando para a Palestina, no tempo de Jesus, José e Maria tiveram que fazer essa viagem de Nazaré até Belém, passando por Samaria. Era uma possibilidade, uma linha mais reta, era uma viagem longa. De qualquer maneira, porque a estrada era difícil, levava 4 a 5 dias de viagem. Hoje, por causa dessa muralha que existe na Cisjordânia, você tem que dar a volta, é obrigado a passar por fora. Se José e Maria fossem fazer essa viagem hoje até Belém, ela grávida, eles tinham que passar por fora. Mas eles iam chegar lá em Belém e iam encontrar essa cena. Eles iam encontrar um muro construído. Eles iam precisar de um passe, de uma autorização, para poder entrar na cidade de José, onde José tinha nascido. Essa é a circunstância em que a gente vive hoje no mundo. Isso é um exemplo, talvez, dos mais gritantes do que nós enfrentamos hoje. Jesus talvez tivesse tido dificuldade de nascer em Belém, se fosse nos nossos dias. Porque José e Maria teriam chegado e talvez não tivessem tido autorização
de entrar na terra. E nós? O que isso tem a ver comigo e com você? Conosco, como comunidade, como igreja? Nesse texto nós vimos que Jesus, a paz de Cristo, que às vezes alguns irmãos falam, né, a paz de Cristo, cumprimento com a paz do Senhor. Nesse texto nós vemos que a paz é Jesus. Ele é a nossa paz. Ele fez a paz. No passado e ainda hoje, muitos povos, tribos primitivas e muita gente vive debaixo de uma carga para conseguir, de alguma forma, agradar ou o Deus ou os deuses, seja lá quem eles são. Esse conceito de apaziguar a divindade, que em algumas culturas, inclusive, em algumas situações até hoje, sacrificam animais, se não até sacrifício humano, para apaziguar Deus. Mas Jesus fez a paz. Jesus apaziguou nesse sentido. Tomou o nosso lugar. Levou sobre si o castigo. Morreu. Ele é o sacrifício. Ele fez a paz na cruz do Calvário. E aí então, ele que é a paz, o Shalom de Deus, ele que fez e construiu essa paz no seu próprio corpo dado por nós, ele então vem. E vem hoje também. E anuncia paz aos que estão longe e paz aos que estão perto. O que isso significa para nós hoje? Quem é que está longe? Pode ser que esteja na sua família. Pode ser que esteja no seu ambiente de trabalho. Pode ser que esteja na igreja. Se houver no nosso coração, no meu e no seu coração, um muro de rejeição, de inimizade, de separação, nós estamos vivendo o contrário daquilo que nós pregamos e anunciamos. Ele vem hoje e anuncia paz aos que estão longe e aos que estão perto. Quem são os que estão perto? Será que somos nós? E se somos nós, qual é a nossa atitude para os que estão longe? Quem está longe pode ser alguém que tem um partido político diferente do nosso, uma preferência ideológica diferente da nossa. Como é que é a nossa atitude em relação a eles? Qual é a nossa atitude em relação aos muçulmanos? As pessoas que vivem nas favelas? Tem muita gente longe, hoje, que geograficamente está perto de nós. Ora, se Cristo veio e anunciou paz aos que estão longe, aos que estão perto, isso significa que nós temos que viver essa realidade, aprender a vivê-la. Nunca me esqueço de um exercício que foi feito lá na época da Igreja do Morumbi, onde eu estava lá. Eu era pastor de testemunho social e nós fizemos um experimento entre adolescentes da favela e filhos dos membros da igreja. Juntamos um grupo aí de uns 15 de cada. E fizemos alguns exercícios, algumas dinâmicas, e uma das dinâmicas eles tinham que colocar, cada grupo, em cartazes, como é que eles viam o outro grupo. E como é que eles achavam que o outro grupo se via a si mesmo. E depois com figuras, revistas, cortando, colando. Depois alguém representou. Eu fico arrepiado só de lembrar o resultado daquele diálogo tão raro. Talvez para vários e talvez a maioria deles foi a primeira vez que um rapaz, uma moça da favela conversou com um rapaz, uma moça da igreja. E o que nós concluímos naquele exercício é que havia muito, muito mais em comum entre os dois grupos do que parecia antes. Por exemplo, o grupo da igreja, os adolescentes da igreja, de classe média, média alta, quando eles representavam como os da favela se sentiam, achavam que eles viviam sempre apavorados, morrendo de medo da violência, do crime, assim,
se escondendo pelos cantos, nunca saindo de casa. E eles descobriram que não era nada disso. Que aquelas pessoas que viviam na favela, os adolescentes da favela, se sentiam absolutamente seguros lá. Sim, de vez em quando aparecia alguém morto, de vez em quando ouvia algum tiro, mas para eles não havia problema. Eles cresceram naquele ambiente e havia uma certa proteção lá. De seus bandidos não fazem isso dentro da favela, eles fazem fora. Lá quase nada acontece. Às vezes alguma briga de gangue e tal, mas tem muito mais violência e crime fora do que dentro. Mas os nossos jovens pensavam que os adolescentes viviam apavorados, porque tem aquele estereótipo. E, no entanto, não era assim. E vice-versa. Enfim, várias coisas foram compartilhadas ali que mostram que nós somos muito mais gente como os outros do que a gente quer. E é exatamente essa abertura que Cristo vem trazer para nós. Mostrar para nós o que é a verdadeira humanidade. Verdadeira humanidade não é você pertencer a um clube, a uma casta, a uma igreja, a uma religião, ou você ter um diploma, você ter tudo certinho na sua vida, tudo assim organizado, e as pessoas olharem para você, esse cara conseguiu, nossa, olha lá, chegou. Não é isso que é a verdadeira humanidade. A verdadeira humanidade é você olhar para o outro e ver como você se vê. Você olhar para o outro como alguém de carne e osso, criado à imagem de Deus, por quem Cristo morreu, que Deus ama de paixão e que provavelmente você não ama. E naquela hora você fala, Senhor, me ajuda, porque eu estou desumanizado. Eu vivo numa redoma dentro de mim. Eu sou incapaz de ouvir uma notícia e isso me afetar. Eu sou incapaz de ver uma fotografia dessa e pensar como eu posso me envolver com isso. É muito duro, Senhor. E eu prefiro simplesmente me isolar e me proteger. E quando nós fazemos isso, nós deixamos de ser seres humanos criados à imagem de Deus. Nós nos tornamos máquinas produtivas, confortáveis, que buscam segurança, proteção, que são coisas normais, que a gente vive isso no dia a dia, mas a gente esquece que todos nós somos muito parecidos. E que o que diferencia um do outro, às vezes é oportunidade, história, e principalmente, não conhecer o amor de Deus em profundidade. Se existe um povo no mundo que pode ser denominado o povo da paz, somos nós. Mas o mundo hoje é como essa imagem, esse grafite do Banksy. Você está do lado de dentro, preso, e sonhando, imaginando com o lado de fora. Todo mundo faz isso. Todo mundo. Esse lado de fora, essa aproximação, primeiro de Deus, versículos 1 a 10, e uns dos outros, versículos 11 a 22, só acontece em Jesus Cristo. Se nós somos o povo da paz, nossa linguagem precisa ser uma linguagem de paz. Se nós somos o povo da paz, nossos pensamentos precisam ser de paz. Se nós somos um povo da paz, se vamos ser bem-aventurados como pacificadores, nós temos que colocar na posição desconfortável de juntar os polos, de juntar os extremos, de servir como intérprete da verdadeira humanidade em Cristo Jesus. Isso custa. Isso é difícil. Mas esse é o nosso chamado. Agora, se você está pensando que eu estou pregando um evangelho que não tem nada a ver com a Bíblia, você... Tudo bem, pode me escrever, manda um e-mail, fala, mas que negócio é isso que você falou lá? Não entendi nada. Tá bom, leva, pensa, ora,
E a minha oração é que Deus possa iluminar o seu pensamento, assim como Ele tem tentado iluminar o meu. Às vezes eu não deixo. Às vezes eu não deixo. Porque o muro está dentro de mim. Senhor, minha oração nessa hora, em primeiro lugar, para mim, eu estou no começo da fila. Porque eu consigo pensar em algumas situações e talvez até em alguns nomes que caracterizam para mim essa dificuldade que eu tenho de ser uma pessoa de paz ou da paz. Senhor, a minha tendência automática é me proteger nos meus amigos, no meu grupo, no meu espaço, nos meus planos, é buscar minha segurança, é pensar em primeiro lugar em mim. Todas as vezes em que a igreja avançou, Senhor, em todos os séculos, ela avançou porque houve ousadia, coragem, fé e sacrifício. E hoje o Evangelho cresce de uma maneira tremenda. Existe perseguição. Vivemos, Senhor, num ambiente e a gente é um bando de bebê chorão. Porque a gente reclama, reclama e reclama. E realmente temos problemas. Mas comparando com problemas que irmãos e irmãs nossos enfrentam, como aqueles que estão lá na Palestina agora e outros lugares, nossos problemas são muito pequenos, muito reduzidos. Nossa oração, Senhor, é que o Senhor toque no nosso coração e nos ajude a perceber aonde é que a gente tem contribuído para que esses muros permaneçam ou subam na nossa própria vida, quer na nossa família, quer no nosso ambiente de trabalho, quer na igreja, não importa. E quem sabe, como cidadãos deste país e do mundo. Nós nos arrependemos, Senhor. Nós pedimos perdão. Nós nos curvamos diante do Senhor, pedindo perdão. Porque em nome de Jesus, no passado nós temos matado, perseguido, desprezado, alienado. Perdoa-nos, Senhor. E ajuda-nos nos nossos dias a ser instrumentos de paz. Porque crescimento e unidade em Cristo andam junto. O verdadeiro crescimento é o crescimento do corpo em Cristo. Não é número, não é marketing, não é barulho, não é festa. É unidade em Cristo. É trazer quem está longe para perto. É derrubar a parede. É de acabar com a barreira. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco nessa igreja. E nós temos tido alguns momentos de envolvimento e de percepção e desejamos, como nos envolvemos com projetos e ajudando também lá no Líbano, algumas coisas que a gente tem feito que são importantes, que têm valor, mas pedimos que a gente também no nosso dia a dia possa viver e experimentar essa realidade. Para que o nosso país tão dividido, tão esfacelado, tão fragmentado em tantos sentidos, possa, em Cristo, descobrir o caminho da paz. Saímos daqui e queremos sair com o coração cheio de esperança. O padrão é altíssimo. Aliás, o Senhor disse: sede santos, como eu sou santo.
Mas nós agradecemos pela graça que vimos no domingo passado. E pelo privilégio de ser aceitos e acolhidos e aproximados e incluídos na tua família. Não depende de nós. Jesus já fez tudo. Mas como consequência, Senhor, nós queremos realmente viver como instrumentos de reconciliação, de paz no nosso mundo. Portanto, olhamos para as nossas vidas, cada um de nós, e pedimos que na tua graça, na tua grande misericórdia, o Senhor nos dê a energia necessária para dar passos impossíveis na nossa força humana. De tal maneira que a gente possa um dia olhar para trás e dizer: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Porque essa parede caiu. Porque esse muro ruiu. Porque essa inimizade acabou. Porque esse preconceito se foi. Nós pedimos isso no nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e a consolação desse Espírito que nos anima e anda conosco e não nos deixa desistir, continue com cada um de nós, com todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e sempre. Amém. Uma boa semana a todos.